Boa tarde, pessoal. Quero primeiramente glorificar a Deus pela tua vida, você que está assistindo esse vídeo. Espero que através desse vídeo, através desse canal, o Senhor possa estar alcançando a sua vida com uma palavra de confronto, com uma palavra de mudança, com uma palavra mesmo de bênção para a sua vida. E hoje a gente está iniciando hoje será o nosso primeiro vídeo do nosso canal. Eu espero que Deus possa vir de encontro à sua vida, de encontro à vida da sua família, através de cada vídeo, de cada palavra profética, de cada palavra de mudança para a sua vida. Eu espero que Deus possa te alcançar, amém? E a primeira palavra que eu queria deixar para vocês é uma palavra onde Deus tem falado comigo por essa semana. Deixar essa palavra bem rápida, bem breve para o seu coração, e espero que Deus possa estar mudando a sua vida, em nome de Jesus, amém? É uma palavra que tem mudado a minha vida, mudado o meu posicionamento como cristão, e é uma palavra que veio de encontro à minha vida, que tem realmente falado muito em meu coração. Eu queria estar compartilhando com vocês. É uma palavra bem conhecida. Ela se encontra ali em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Se você puder estar abrindo aí onde você está nesse momento. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Amém? Diz assim, esse texto é muito bem conhecido, é quando Jesus prediz que Pedro irá trair ele, irá negar ele, no caso, né? E a palavra diz assim: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença ou permissão, no caso, né? Para para provar você. Ele vai peneirar você como lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Quando eu estava lendo esse texto, e Deus me deu um tema muito tremendo para esse texto, que diz o poder da intercessão. Véio. Quando eu olho para esse texto, assim, muitas vezes a gente olha para um texto desse, a gente já fala: caramba, olha Pedro aí, o cara que negou Jesus, olha aí Pedro, o cara que pecou contra o Senhor, um cara que andava sempre com Cristo, e no momento que Cristo queria mostrar para ele qual era o caminho correto, ele vai e nega Jesus. O momento onde que era para ele mostrar que ele realmente era um seguidor de Cristo, e de repente ele vai e pisa na bola, sai da presença de Deus, sai da presença de Deus, no caso ele nega Jesus e nega tudo que ele tinha aprendido por aqueles anos, por aquele tempo que ele caminhava com Jesus, e de repente ele vem, eu imagino o pensamento dele no momento que acontece aquilo. Jesus prediz e passa um tempo, realmente acontece. Jesus é preso, Jesus é humilhado pelos oficiais de Pilatos, de Roma, no caso. Os judeus se levantam contra ele, e no momento que ele mais precisava dos seus discípulos, no momento que ele mais precisava de Pedro ali, que era um dos líderes, um dos mais chegados de Jesus, ele vai e nega Jesus. Eu começo a imaginar a vida de Pedro naquele momento, como que deve ter sido algo muito duro para ele, no caso, porque ele começa, a Bíblia diz que ele nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira. Quando ele nega a terceira, dá um estalo na cabeça dele, porque ele escuta o galo cantando. Ele escuta o canto do galo,
e de repente eu imagino um estalo na cabeça dele e fala, caramba, realmente aconteceu o que Jesus falou, velho. E a Bíblia diz no versículo 62 desse mesmo capítulo, depois se você quiser ir conferir, dar uma olhada, diz que ele chora amargamente, que ele chora, ou seja, ele chora desesperado, ele começa a se desesperar e fala, caramba, eu errei, eu segui Jesus até hoje, eu falei para ele que eu iria morrer por ele, eu falei para ele que eu ia ser preso por ele. E olha o que acontece, eu acabei de ir contra tudo que eu aprendi até hoje. Só que nesse texto, velho, Deus me mostra algo muito poderoso de que Jesus fez aqui na Terra. É, a maior parte do tempo de Jesus, ele está ali ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão. Quando ele não está ensinando os seus discípulos ou ensinando a multidão, ele está ali orando, ele sobe ao monte, ele busca o Senhor, ele está ali orando pela nação, orando pelo povo de Israel, para que o povo se converta, ele está intercedendo pelo povo. Mas nesse texto, velho, ele faz uma intercessão específica. Ele não está orando pelo povo, ele não está orando pelo grupo G12 dele, não. Ele está orando somente por Pedro. Ele sabia o que iria acontecer com Pedro. Assim como, às vezes, os líderes de célula, os líderes de ministério começam a ver, começa a avisar uma pessoa, fala, caramba, aquela pessoa ali não está bem, não. Ela tá indo, ela vai naufragar, ela vai se perder, vai acontecer algo na vida dela. Ele não está indo por um caminho correto. E logo, quando é um líder de excelência, ele começa a buscar, ele começa a orar, interceder para que aquela pessoa não se desvie, não se perca no caminho. E isso Jesus tem nos ensinado nesse texto. Ele sabia que Pedro iria passar por um momento de dificuldade, ele sabia que Pedro, depois de ter negado Jesus, ia vir não um arrependimento, iria vir uma tristeza profunda no coração dele, porque a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele chora desesperadamente, ele chora porque ele tinha errado contra Jesus. E só que Jesus sabia que tudo isso iria acontecer. Jesus viu lá na frente que Pedro iria sofrer por isso, que Pedro iria ficar com o coração cheio de tristeza e corria o risco dele querer voltar para sua antiga profissão, largar tudo que Jesus tinha sonhado por ele, largar tudo que Jesus tinha planejado para ele. Ele viu que isso poderia acontecer, só que não. Jesus sabia que poderia acontecer, mas não se ele começasse a interceder, a buscar antes pela vida de Pedro. E a Bíblia diz o seguinte, Simão, Jesus diz para Simão, Simão, Satanás vai te peneirar, Satanás vai te provar, ele já pediu licença para isso. Eu sei que você vai me negar, eu sei que você vai ficar triste, mas aconteceu algo. Quando eu soube que isso iria acontecer, olha o que Jesus fala nessa palavra. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E olha que palavra poderosa. Ele sabia que Pedro iria negar Jesus. Ele sabia que Pedro iria se afastar dele. Ele sabia que Pedro ia negar todas as suas convicções, que tinha andado com Jesus, que tinha aprendido com Jesus todos esses anos. Mas ele sabia que fé não poderia faltar na vida de Pedro. Ele iria se reerguer, ele iria se levantar novamente, ele iria pregar para uma multidão, quase 3.000 almas iriam se converter. Ele olhava lá na frente e sabia que Pedro iria ser preso pelo horror do nome de Jesus. Ele olhava lá na frente e ele sabia que Pedro iria ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Ele sabia que lá na frente Pedro iria viver um novo plano que Jesus tinha traçado para a vida dele. Jesus tem um destino profético para cada um de nós, querido. Jesus tem um destino profético para cada vida. Então, por isso que ele clama, por isso que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis todo dia, porque ele quer que cada um de nós venhamos a ver o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. E o interessante é que Jesus fala ali, no versículo 32, e quando você voltar para mim, ou seja, Pedro iria se afastar, Pedro iria se afastar de Jesus, Pedro iria se perder no caminho, Pedro iria se entristecer no caminho, mas Jesus fala que quando ele se voltasse para Jesus,
haveria um novo tempo, que era para ele ajudar os irmãos dele a buscar, não os irmãos de sangue, mas os irmãos espirituais, aqueles apóstolos que andavam junto com ele, que Jesus sabia que iam ficar tristes depois da morte de Jesus. E Jesus fala para ele: eles vão ficar tristes, você vai ficar triste também por me negar, por ver eu morrer na cruz, mas não desanime, não vai faltar fé, você vai levantar novamente o meu grupo de 12. E foi um dos que lideraram, se você for ver, foram um dos que lideraram os 12 de Jesus, os 12 apóstolos. E o que eu aprendi com esse texto é o seguinte, queridos, é que diariamente nós temos que estar intercedendo uns pelos outros. Jesus conseguiu lá na frente, talvez eu não consiga, você não consiga, mas se a gente estiver em oração constante um pelo outro, nós viveremos um evangelho abençoado, nós viveremos um plano de Deus abençoado, para não só para a minha vida, não só para a sua vida que você que está assistindo, mas para os seus discípulos, mas para as pessoas que você quer alcançar, querido. Deus tem um plano perfeito para nós, mas nós estamos necessitados de oração. Igual eu falei, eu imagino o coração de Pedro como estava, eu imagino o coração de Pedro como estava triste, o coração de Pedro como estava, como ficou por um momento distante de Deus, porque ele sabia que a gente vê que a gente errou, véio. Quando a gente vê que a gente pecou, nosso coração fica muito triste, a gente vê o quão distante de Deus a gente tá, a gente quer recuar, quer voltar para trás. Pedro talvez tenha tido esse pensamento também, através da intercessão de Jesus, ele voltou atrás. Ou seja, o poder da intercessão pode gerar cura em nossa alma, pode gerar cura em nossas feridas. Ele estava ali destruído por dentro, ele estava ferido porque ele sabia que ele tinha pecado contra Jesus, mas o poder da intercessão de Jesus trouxe de volta Pedro para a trajetória que Deus tinha sonhado para ele. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que Pedro, velho, ele ainda não tinha se convertido verdadeiramente, ele não estava, em outras traduções, a Bíblia diz: Pedro, quando te converter, eu oro para que não lhe falte fé, e quando te converteres, anime os seus irmãos. Ou seja, Pedro ainda não estava convertido, Pedro ainda não estava verdadeiramente nos passos do Senhor, e Jesus sabia disso, Jesus conhecia isso. E se você for ver, queridos, realmente ele não estava, se ele tivesse verdadeiramente nos planos de Jesus, ele não tinha negado a Jesus. Se ele tivesse verdadeiramente nos planos que Deus sonhou para ele não tinha negado a Jesus. Mas, querido, Jesus já sabia disso, Jesus já reconhecia isso. E se você for ver por todas as partes, no discipulado, nos confrontos que Jesus tinha, Jesus pega Pedro de jeito, Jesus mostra para Pedro: Pedro, você acha que é do jeito que você pensa, mas não é, Pedro. Deixa eu te ensinar, deixa eu te discipular, deixa eu te mostrar o caminho correto, Pedro. E Jesus, em toda parte, todo discipulado que ele tem com Pedro, ele vai aperfeiçoando Pedro, para que Pedro possa seguir no seu destino profético. E se você for ver, querido, como eu disse, ele não estava convertido ainda. E quando Jesus clama por ele, para que não lhe falte fé, para que ele seja transformado, para que ele seja mudado, lá na frente, em Atos, em vários momentos no livro de Atos, ele prega e multidões são libertas, multidões são convertidas, porque ali ele já estava convertido, ali ele já estava transformado pelo poder da palavra de Deus, querido. E é isso que eu quero que você entenda, velho. Deus quer te transformar, Deus quer te mudar. Às vezes você esteja aí pensando que você não é capaz, mas Pedro também não era capaz, sendo aquele homem que ele era, achando que ele poderia conquistar as coisas com a própria força, achando que ele poderia conquistar as coisas do jeito que ele queria. Mas Jesus, no poder da intercessão, muda a história de Pedro, muda a história, muda a trajetória de Pedro. Ele iria se perder, ele talvez iria voltar para a antiga profissão que era pescador de peixes, mas Deus tinha muito mais para ele. Jesus não tinha peixe somente para cair na rede dele, mas Jesus tinha uma nação, a nação de Israel, a nação dos gentios, e até hoje as palavras que Deus usou Pedro para ministrar têm alcançado as nossas vidas e têm nos moldado, nos moldado. Outra parte aqui é que quando Pedro é convertido, Jesus manda que ele converta outras pessoas também. Jesus manda que ele mude outras pessoas também. E
é muito importante, porque é o que acontece. Pedro muda as pessoas, Pedro muda ele próprio também. Pedro vai a cada dia mais ganhando almas para Jesus, vai se levantando. Que Deus tem para nós? Deus tem uma vida para nós, de que a gente possa ganhar almas, fazer discípulos. As últimas palavras de Jesus é ir de fazer discípulos em todas as nações. Quer que a gente faça discípulos, sim. Ele quer que a gente mude as pessoas, sim. Mas ele também quer que a gente viva, primeiramente, uma vida de conversão a Ele, uma vida de mudança a Ele, para que Ele possa nos abençoar poderosamente. Bem, queridos, se você for ver nos outros textos, Pedro ali, ele negou a Jesus, ele iria ser preso, iria, porque ele era um seguidor, talvez ele fosse morrer, mas ele era porque ele era seguidor de Jesus, mas não, ele preferiu negar Jesus, porque talvez seria o caminho mais fácil, porque ele estava amedrontado. Mas se você for ver no livro de Atos, querido, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi castigado, e tem um versículo que agora eu não me recordo, ali, não me engano, no capítulo 5 ou 6 de Pedro, vou até tentar abrir aqui, só um minutinho, se eu não me engano é no capítulo 5 ou 6. É no capítulo 5, versículo 41. Olha só o que diz a palavra. Os apóstolos, ou seja, o Pedro estava no meio, os apóstolos saíram do conselho, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Olha aqui que Pedro e os outros apóstolos, Pedro, velho, ele negou a Jesus, afastou de Jesus. Pedro, ele sofreu amargamente, sim, por ele ter negado a Jesus, por ele ter se afastado de Cristo. Mas ali no versículo 41 do capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz que ele saiu do conselho alegre porque ele sofreu insultos por causa de Cristo. Olha que Deus sendo. E tudo isso através de uma intercessão feita por Jesus, uma intercessão feita pelo próprio Cristo, uma intercessão feita por um líder que nos ensina a cada dia, querido. Se você é líder de célula, se você é líder de ministério, não importa, se você foi chamado como um líder de excelência, querido, você precisa interceder pelas pessoas que estão à tua volta, porque o poder da intercessão gera milagre, gera mudança, gera cura, gera conversão. Isso tudo pode com o poder da intercessão. Quando você se torna um intercessor, querido, você não precisa. Eu, no caso, faço parte do ministério, mas você não precisa estar no ministério de intercessão para que você possa interceder. Mas, querido, você precisa interceder para quem está do seu lado, você precisa interceder pelo seu irmão, você precisa interceder pela sua família, você precisa pelo seu ministério, pelo seu chamado, para que tudo alinhe nos planos que Deus tem para as nossas. Eu queria deixar essa palavra para você e que você possa meditar nela em nome de Jesus. É uma palavra profética que Deus deu no meu coração e graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de praticar isso, para que eu possa estar intercedendo pelas vidas, para que essas vidas possam ser alcançadas pelo poder da oração e intercessão, querido. Eu queria estar deixando essa palavra para você, que você possa começar a interceder, possa começar a clamar, e se você é como Pedro, que tem negado Jesus diariamente, hoje é o dia que Deus preparou, porque eu creio que em nome de Jesus, Deus levou alguém que está do seu lado, que tem intercedido para você, para que lá na frente não lhe falte fé, não lhe falte conversão e não lhe falte almas para que você possa alcançar em nome de Jesus. Eu creio que através da sua vida, que é como Pedro, Deus vai te levantar para mudar destinos, para mudar vidas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar poderosamente em teu coração, amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Se você, eu digo de novo, se inscreva no canal, curta o vídeo, e que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês.